Pessoal, nossa aula de hoje, né, ela é sobre funções. Então nós vamos entrar nessa matéria, saber o que é uma função, como se dá uma função, de que maneira a gente pode trabalhar com a função, correto? Eu coloquei uma questão, né? Eu vou dividir essas aulas em duas. A primeira parte eu vou explicar para vocês o que é uma função, e a segunda parte, né, vou dar exemplos de função, e a segunda parte da aula a segunda parte eu vou passar uma questão no quadro e resolver, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, né? É uma coisa fácil e rápida de resolver. A primeira que eu coloquei aí é uma função em relação a tempo e espaço, que ele diz o seguinte: uma pista de ciclismo tem marcações a cada 500 metros. Enquanto um ciclista treina para uma prova, desenvolvendo uma velocidade constante, o técnico anota seu desempenho, né? Enquanto um ciclista treina para uma prova, desenvolvendo uma velocidade constante, o técnico anota seu desempenho. O resultado pode ser observado na tabela ao lado. A cada instante x corresponde a uma única distância y. Dizemos por isso que a distância é função do instante. Por quê? Porque a cada instante x que ele está marcando, né, corresponde a uma distância y. Então você tem, dizemos que a gente tem a distância em função do instante, tá certo? Então a fórmula que relaciona isso é y, que é a distância, é igual a 500 vezes x. Por que 500 vezes x? Porque a cada 500 metros o técnico ele faz uma marcação. Então, y é a distância, 500 é a cada 500, e x seria o quê? Seria o instante. Observa a velocidade do ciclista, é 500 metros por minuto. Então, ele está no instante zero, distância zero. A partir do instante zero, no instante 1 minuto, ele tem 500. No instante 2 minutos, ele vai ter 1000. No instante 3 minutos, 1500. 4 minutos, 2.000, 5 minutos, 2.500 e assim sucessivamente, né? A cada minuto ele tem 500 metros, tá certo? Então a distância é em função do tempo, tá certo? Só para vocês compreenderam aí que a distância é em função do tempo. Se eu tenho 1 minuto, eu percorri 500. Mais 1 minuto, eu percorri 1000. Mais o terceiro minuto eu percorri 1.500, quer dizer, a cada minuto são 500 metros. Então a distância é em função do tempo, correto? Segundo caso, a gente tem aqui mercadoria e preço. Mercadoria e preço. Então vamos lá. Uma barraca de praia em Fortaleza vende sucos naturais ao preço de R$ 3,50 cada garrafa. Cada garrafa de suco, R$ 3,50. Para não ter que fazer contas a toda hora, o proprietário da barraca montou a tabela ao lado. Olha a tabela ao lado, né? Um suco, R$ 3,50. 2 sucos, 7, 3, 10,50, 4, 14, 5, 17. Quer dizer, a cada um a mais o preço varia em 3,50, né? Se um é 3,50, a cada um a mais ele vai aumentando 3,50, né? Até a tabela chegar a 8 vezes 3,50, que é R$ 28, né? Então estão sendo medidas duas grandezas, o número de garrafas e o respectivo preço. A cada quantidade de garrafas corresponde a um único preço. Dizemos por isso que o preço é em função do número de garrafas, correto? No livro tem, o preço é função do número de garrafas de suco, com certeza, é função.
Mas eu gosto de explicar assim: o preço é em função do número de garrafas, que fica melhor para vocês entenderem, né? Então, se eu aumento a quantidade, evidentemente que a quantidade de garrafas aumenta-se a quantidade do preço. Então, o preço vai ser o quê? O preço vai ser em função do número de garrafas que foi vendido, tá certo? Deixa eu tirar esse botar para aqui para cima. Então, vamos lá. Aqui é possível achar uma forma que estabelece a relação de interdependência entre o preço e o número de garrafas. O preço a gente chama de Y e o número de garrafa de X. Então o preço Y é igual a 3,50 vezes X. Vezes X o quê? O número de garrafas. Porque o preço eu já tenho, é 3,50. Né? Aí vai ser em função de X, que X é o quê? O número de garrafas. A cada número de garrafas que é vendido, o preço ele aumenta. Tá certo, pessoal? Isso é a parte introdutória de função, tá certo? A gente vai ver vários tipos de funções ainda. Mas nós estamos aqui devagarzinho, vamos ver função, como a gente trabalhar com função, várias questões de função, desenvolver essas atividades de função. O primeiro trimestre é solecada, é conjunto, é função de maneira geral, né? Depois a gente vai ver função afim, função quadrada, função logaritmo, e aí, mais para frente, né, a coisa melhora, ok? Terceiro exemplo. Então vamos lá, deixa eu afastar aqui, pronto. Terceiro exemplo, passageiros e preço de passagem. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo 360. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Para achar a quantia que cada um deverá desembolsar, basta dividir o preço total 360 pelo número de passageiros. A fórmula que relaciona Y com X é Y, que é o valor para ser desembolsado, né? E X, o número de passageiros. Então, para você saber quanto cada um vai pagar, você vai ter que dividir 360, que é o valor total do ônibus, tá certo? 360 é o valor total do ônibus, pela quantidade de passageiros. Se eu tenho 4 passageiros, vai ser R$90 para cada um. Se eu tenho 12 passageiros, vai ser R$30. 15 passageiros, R$24. Até chegar a 40 passageiros, que é R$9. Então, a cada número de passageiros, ou seja, meu valor é em função do número de passageiros. O preço do suco não é em função da quantidade de garrafas. O preço da locação do ônibus é em função do número de passageiros. Se eu aumento o número de passageiros, eu vou diminuir o valor que cada um vai pagar. Se eu diminuo o preço de passageiros, eu vou aumentar o valor que cada um vai pagar. Tá certo? Aí é outro exemplo de como você lidar com função. Ok, pessoal? Beleza? Vou apenas vocês terem essa ideia, e nós vamos passar em seguida agora para o quadro, onde eu vou montar um exemplo matemático de como a gente resolve determinados casos. Ok?